Olá! Inicialmente vamos falar sobre gênero textual poema. É importante que a gente se questione por que ensinar gênero textual na educação de jovens e adultos. Quais são as habilidades que esse gênero ele ajuda a desenvolver nos estudantes? Segundo a BNCC, os poemas, assim como outros gêneros textuais, auxiliam no desenvolvimento da aprendizagem no âmbito da leitura, da escrita e da oralidade. O indivíduo, ele precisa ser capaz de compreender com autonomia diferentes gêneros literários, assim como saber produzir diferentes tipos de textos. Podemos pontuar também o enriquecimento do vocabulário do aluno, além de trabalhar a ortografia das palavras. Pensando em desenvolver ainda mais as capacidades dos alunos sobre a compreensão do gênero textual, vamos trazer como complemento do conteúdo o contexto histórico de Cora Coralina. Ana Lins dos Guimarães Peixoto, ou Cora Coralina como a conhecemos, nasceu em 1889 na cidade de Goiás. Apesar de ter cursado apenas até a terceira série do curso primário, começou a escrever seus poemas aos 14 anos. Porém, apenas aos 75 anos lançou seu primeiro livro. Com a morte do seu marido em 1934, ela se tornou doceira para conseguir sustentar os seus 4 filhos, vivendo um longo período apenas com essa renda. Mesmo assim, ela continuou a produzir os seus poemas que falavam de sua história. Mesmo apenas com a terceira série do curso primário, Cora ganhou vários títulos e prêmios. O poema, ele é um texto literário escrito em versos. Esses versos eles são distribuídos em estrofes. O poema ele pode ser narrativo, dramático ou lírico. Então, quais são as características de um poema? Do que o poema ele é composto? O poema ele é composto por versos, estrofes e algumas vezes por rimas. Os versos eles podem ser regulares, livres ou brancos. O que vai determinar são o uso das métricas e rimas. As estrofes elas são determinadas em números de versos que o poema apresenta. E o poema ele pode ou não apresentar rimas. Caso elas apresentem rima, elas podem ser divididas em rima externa, interna, rica, pobre, emparelhada, etc. O que vai definir essa divisão é a forma como a rima é utilizada no poema. Agora que a gente sabe as características de um poema, vamos falar dos tipos de poema. Como já falado anteriormente, o poema pode ser lírico, épico narrativo ou dramático. No poema lírico, identificamos a manifestação de ideias e desejos. Ele não vai apresentar gênero dramático e nem uma contação de história. No poema épico-narrativo, nós identificamos uma história em forma de versos. Ela vai contar com todas as características do gênero narração, como personagem, tempo, espaço. E por fim, no poema dramático, nós não identificamos a voz do narrador. A história se apresenta a partir da fala dos personagens e é construído por versos. É importante que a gente destaque as diferenças entre poema e poesia. O poema ele é um texto literário composto de versos, estrofes e rimas. O poema ele está inserido apenas no universo literário. Já a poesia tem um conceito mais amplo que pode envolver diversos contextos artísticos, como pintura, escultura e literatura. Escolhemos esse poema pois acreditamos que muitos alunos vão se identificar com a história de vida da poetisa, já que ela veio de uma origem simples, batalhou para criar os filhos, conquistar seus sonhos e objetivos. É possível, nesse contexto, desenvolver vários diálogos com os alunos acerca das semelhanças da realidade de vida deles. Além disso, é possível também dialogar sobre o papel da mulher na sociedade naquela época e o papel da mulher na sociedade atualmente. Assim eu vejo a vida. A vida tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou o seu legado. Saber viver é a grande sabedoria. Que eu possa dignificar minha condição de mulher, aceitar suas limitações e me fazer pedra de segurança dos valores que vão desmoronando. Nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras como lições de vida, e delas me sirvo. Aprendi a viver. Cora Coralina. Bom, observar a nossa sociedade atual, né, e a situação de discriminação pelo estereótipo que vivem as minorias, principalmente a pessoa negra no Brasil,
nós achamos essencial fazer levantamentos e discussões sobre o tema. A nossa proposta é debater e interpretar, a partir do contexto histórico do pós-abolição e a chamada inserção do negro na sociedade, levando em consideração também a importância da música na construção de uma identidade nacional, né? E apresentar essas expressões artísticas e recursos para propor o conhecimento de alguns aspectos relevantes na figura e representatividade do negro. A atividade proposta, ela se enquadra dentro das disciplinas de História e Língua Portuguesa, né? E dentro da temática sobre as desigualdades raciais na sociedade brasileira. Para isso, nós propomos como material de discussão a música Terra Roxa, que também é conhecida como O Preto e o Granfino, interpretada pelo Tião Carreiro e Pardinho, do álbum Meu Carro, Minha Viola, do ano de 1962. E por que nós trouxemos essa música, né, como proposta para a educação de jovens e adultos? Nós pensamos na identificação dos alunos mais velhos e do contexto rural, porque essa música ela faz parte do gênero sertanejo raiz, né? Bom, mas nada impede que essa música ela seja trabalhada com alunos mais jovens e de um contexto urbano, até porque eles serão instigados, né, a refletir sobre um contexto diferente. E a música ela também traz uma temática que perpassa a sociedade, né? Independente se essa pessoa é de um contexto urbano, rural, enfim, o racismo ele está em todos os lugares, então é uma temática que diz respeito a todos. Não se esquecer que a história do negro vai muito além da escravidão e da abolição. O estudo sobre história e cultura afro-brasileira e africana também insere um processo de luta pela superação do racismo e da desigualdade. Assim, as ações pedagógicas diante da Lei 10.639 de 2003 pode ser vista como uma medida para impulsionar grandes mudanças na escola e na sociedade. Bom, nós sugerimos, né, ao professor ou à professora que for desempenhar essa atividade que use como uma base teórica para a discussão do conceito de estereótipo o livro Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon, especialmente o capítulo 5, porque lá vai estar tratando especificamente desse assunto, né? Mas recomendo que leiam o livro todo, é um livro muito interessante, muito que contribui muito, né, para o nosso conhecimento social e até mesmo para trabalhar questões raciais com os alunos. E caso queiram se aprofundar mais, também tem o livro Local da Cultura, do Homi Bhabha, que também trata desse assunto de estereótipo, especificamente no capítulo 3, tá? Então, fica como sugestão. Eu acredito que essas leituras vão trazer um conhecimento mais profundo sobre o tema e auxiliá-los na hora de planejar as aulas. Pensando num mini projeto, nós estruturamos um plano de aulas, né, que consiste nos conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o aluno, ou seja, quais conhecimentos esses alunos precisam ter para ter essa aula, né, para conseguir realizar a interpretação dessa música. E esses conhecimentos se tratam da contextualização do período da escravidão
e o pós-abolição. Os objetivos específicos são compreender e analisar o processo do pós-abolição e seus desdobramentos, né? Trabalhar o conceito de estereótipo, perceber aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais que destacavam naquela sociedade e se perpetuam até o contexto atual. E desenvolver um olhar consciente e crítico das diferenças das minorias e das diversidades étnico-raciais. A metodologia é uma aula expositiva e dialogada, com a exibição da música Terra Roxa ou Preto Granfino. Para isso serão necessários mais ou menos 3 aulas, e aí depende do ritmo da turma, né? Sendo que a primeira aula ela será para contextualizar os alunos sobre a temática do pós-abolição, né? Fazer um resgate dessa discussão e as marcas que esse período histórico deixou para os negros. Bom, na segunda aula será reproduzida a música, né? E nesse momento os alunos eles poderão acompanhar a letra em um papel impresso, ou eles podem copiar da lousa, enfim. É importante que eles consigam acompanhar a letra de forma escrita também. Após a exposição da música e a leitura dela, os professores mediadores eles irão propor perguntas e provocações aos alunos relacionadas à música, né, e todo o contexto que ela está inserida. Já a terceira aula será realizada uma atividade avaliativa, onde os alunos eles terão de expressar, né, de forma livre, mas consciente e intencional, o que eles entenderam das aulas. E aí os professores podem questionar quais as conclusões eles chegaram, quais possíveis apontamentos gostariam de ressaltar sobre o que foi exposto e compondo uma narrativa escrita, né? Então, de forma escrita, eles vão expor o que eles entenderam, eles podem ligar a música, né? O contexto, as situações vividas por eles, enfim, fica a critério dos alunos, né? E essa narrativa ela pode ser musicalizada, né? Caso algum aluno tenha interesse em, a partir dessas discussões, criar uma música, também é muito interessante e enriquecedor para a aula, né? A música deve ser escolhida de acordo com a necessidade de cada turma. É importante que o educador faça uma sondagem. Através da música se pode se aproximar com a realidade dos alunos, fugindo das concepções bancárias e tradicionais de aprendizagem, que ainda são muito usadas nos dias de hoje.